Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai, sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Senhor Jesus, aumente a nossa fé. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ter um hino ainda antes da pregação, né? Vamos ouvir. E vi um novo céu, uma nova terra, pois os primeiros céus e terra já passaram, e até o mar também já não existe, pois as primeiras coisas se acabaram. E ouvi uma grande voz que me dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, das alturas insondadas está o bom pastor para morar com os cordeiros seus. Eu, João, vi a santa cidade que de Deus descia no além, qual a noiva enfeitada que vem para o seu noivo. É a nova Jerusalém. E Deus limpará de nossos olhos toda lágrima emotiva que cair. Não
não haverá mais morte, pranto ou clamor. Nesta cidade santa do porvir, que estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço novo tudo assim. Escreve estas palavras santas e fiéis, e hão de cumprir-se ao chegar ao fim. Eu, João, vi a santa cidade, que de Deus descia do além. Para o seu noivo é a nova Jerusalém. E disse mais: eis tudo está cumprido, o princípio e o fim, eis o que sou. O que sedento está, de graça então darei, da água da vida, da fonte do amor. E quem vencer darei como herança a eternidade com os tesouros seus. Serei para sempre o seu Deus. Eu, João, vi a santa cidade, que de Deus descia do além, qual a noiva enfeitada que vem para o seu noivo. É a nova Jerusalém. Aos Hebreus capítulo 11, verso 34. Dentro desse versículo existe uma frase que diz: da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Está no versículo 34 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Grande Deus, a Bíblia Sagrada, as mensagens e há hinos que falam da Nova Jerusalém. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós cantamos, deve nos encaminhar para aquele lugar. Porque não há coisa melhor do que habitar num lugar seguro. Numa cidade que não tem cemitério, que não tem necrotérios, que não tem prostíbulos, não tem bares, que não tem cadeias, que não tem decepções, sofrimentos, angústias, dores, enfermidades. Essa Santa Jerusalém é para aqueles que creram nela, suspiraram por ela, creram em sua mensagem. Nós cremos, ó Pai. Nós admitimos que até mesmo os visitantes que têm entrado aqui creem que há
uma cidade eterna, como esta, a Nova Jerusalém. Nós pedimos ao Senhor para nos dar fé, nos dar coragem para lutarmos e vencermos pela força do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma conta de cada um dos irmãos. Fortalece a fé de cada um. O ânimo, o coração, ó Pai. A alma, o espírito. Seja animados. Cada um dos teus filhos, aqui e em toda a terra, onde estiverem nesse instante, possam ser abençoados pela tua graça e o teu amor e tua compaixão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Na mensagem Envergonhados dele, uma coisa me chamou a atenção. O profeta diz que Noé não estava com vergonha de exercitar a sua fé. E a sua fé era absurda. A sua fé era ridícula. Era contra toda a ciência de então. A ciência dos dias de Noé foi mais avançada do que a ciência de hoje. Inclusive, eu estava lendo no Velho Testamento, Jacó foi embalsamado. Isso já, é claro, depois de Noé. Mas aquela ciência egípcia, e ele ficou 40 dias, seu corpo lá, José e todo Israel lamentando Jacó. E o próprio Egito lamentava. Mas não havia possibilidade, não havia lógica de chover. Agora, o que traria chuva sobre a terra não era nenhuma mágica de Noé. Não era nenhum meio científico. Não era nenhuma força própria dele. Ele era fraco. Apenas era um justo. E quando Deus resolveu liquidar com a raça humana, acabar, a gente pensa assim, talvez teria sido melhor. Mas olhando de lá, viu Noé, o justo, então ele disse, eu tenho que salvar o justo. E veio a ele e lhe deu uma missão muito ridícula e vergonhosa, que era de construir uma arca. Sendo que não havia sentido para aquilo. Não havia amparo científico. Não havia base lógica para aquilo. Então era uma missão ridícula, vergonhosa. E que causaria críticas. E mais críticas. E zombaria. E coisas assim. Porque ele estava crendo de uma forma completamente absurda.
até então nunca tinha dado uma chuva, nunca tinha caído água de cima. Subia uma neblina da terra e regava então os vegetais, mas nunca tinha chovido. Agora esse homem aparece com a notícia de que Deus ia acabar o mundo com água e que lhe mandara fazer uma arca. Era de causar vergonha. Mas o profeta disse: ele não tinha vergonha de exercitar a sua fé. Bom, é apenas uma introdução. Irmãos, a fraqueza é a causa de todo medo. Há pessoas que têm medo demais, outras têm menos medo. Aquele homem corajoso, aquela mulher corajosa. E na maioria dos casos, as pessoas não têm noção do perigo. Por isso não entram em choque. Por isso não entram em desespero. Se uma pessoa que vivia 100 anos atrás, 80 anos atrás, tendo seus 30 anos de idade, há 80 anos atrás, dormisse e acordasse agora, como se fosse de uma noite para o dia, e visse esse trânsito, automóveis, caminhões, e esses Boeings, esses aviões enormes passando por cima, essa pessoa ficaria totalmente louca. Ela ficaria louca, demente. Se ela dormisse 80 anos atrás e acordasse agora. O próprio Santos Dumont, uma criança, diria para ele: isso é aquilo que você inventou, esse jumbo aí, esse Boeing, mesmo 737, ou 727, ou 747, DC-10, seja o que for, ele diria: isso é o que você inventou, isso é avião. Então a questão do medo é muito relativa à noção que a pessoa tem do perigo, do choque em si. Existe essa classe que finge não ter medo da morte, por exemplo, mas é porque ainda não viu a morte. Quando a pessoa é acidentada, e ela tendo um pouquinho de noção do que é Deus, tendo um conhecimento da Bíblia, normalmente, quando ela se escapa de determinados acidentes, aquela pessoa fica quebrantada, diz: Deus me salvou. Ela viu a morte nos olhos. E há muitas pessoas que fingem não ter medo da morte, mas é porque ainda não encararam a morte. Ainda não se depararam com um câncer, com uma doença fatal, com um acidente, com um avião em pane no ar. Esses aviões que caem, assim, com o tempo das pessoas saberem que ele está caindo, é uma gritaria, é um desespero, é tanto Padre Nosso, é tanto Deus me acuda, e é tanta sujeira que acontece lá dentro, porque o bicho está viajando para baixo. Eu ouvi uma reportagem que um avião com 280 pessoas entrou em pane lá naquelas alturas. Eles viajam com média de 12.500 metros de altura. Então, quando aquilo descamba de lá para baixo,
a velocidade é muito maior do que aquela que ele estava viajando. E quando faltava apenas 36 segundos para ele mergulhar no mar, as turbinas funcionaram. Mas ele estava a pique assim, com 280 pessoas. Eu falo porque eu já passei um periguinho dentro de um avião uma vez, ainda no tempo da construção de Brasília. A gente vê como as pessoas ficam dentro do avião. E ele não estava caindo, não. Estava com certa dificuldade lá, que nós acabamos não sabendo o que estava acontecendo para descer. E você já pensou um avião com 280 pessoas em posição vertical, viajando em direção do mar, para mergulhar no mar? A 36 segundos, a gente já está vendo as águas. Fala, agora eu vou tomar um banho eterno. Vou parar no fundo do mar. Nessa hora não tem valentão. Nessa hora não tem ninguém indiferente. Nessa hora o ateu diz, Deus, salva a gente. Depois ele arruma a gravata, limpa a garganta, e eu não sei mais o que tem que acontecer, né? Mas o certo é que, faltando 36 segundos, as turbinas funcionaram novamente, e ele tirou uma rasante por cima d'água e levantou de novo. Quem nunca passou um susto, quem nunca teve medo, naquela hora, naturalmente, teve medo. Ficou sabendo o que é medo. Mas a fraqueza é a causa de todo medo. E, ao mesmo tempo, ela é a causa de toda coragem. Ela é a causa de toda confiança. Mas como se pode entender isto? Todo homem é constituído, tem uma estrutura sujeita à insegurança, sujeita a momentos de pânico. Não tem nenhum deles que não tenha. Ele foi construído desta forma. E ele em si é fraco. Você vê esse artista, este grande homem, ali de repente o carro bate, ele morre, ele se quebra todo, o avião cai, ele se esbagaça todo. Não parece que é de louça, parece que é de barro. Tu és pó, tu és barro, tu és fraco. Você está vivendo contra o tempo. Cada segundo que passa é um momento a menos de sua vida aqui na terra. Cada segundo que passa é mais um toquezinho para aquela hora final. Cada segundo que passa é mais um passo para a hora decisiva. Às vezes nós temos pressa para comer, temos pressa para isso, temos pressa para aquilo, temos pressa para receber, temos pressa para os dias passar logo, para fazer aquela viagem, para casar, para fazer isso e fazer aquilo, para vencer o título, o cheque que tem que receber. Temos pressa, mas nessa pressa tem uma coisa, você está com pressa também de chegar àquela hora que está um pouquinho mais na frente, de fechar os olhos, de dar adeus para este mundo. Nós estamos viajando contra o tempo. O relógio não para, o ponteiro de segundo está a cada segundo. Isto quer dizer, cada toquezinho que ele dá é menos um segundo que você tem aqui nessa dimensão. Você já pensou nisso? Já meditou nisso? Pega o seu relógio e olhe o ponteiro de segundo. Então, cada segundo
Cada minuto é menos um segundo, é menos um minuto que você tem nesta dimensão. Agora, nós já constatamos que o homem é construído de uma maneira frágil. Ele tem fraqueza. Ele é fraco para começar. Ele é fraco em vários aspectos. Ele é fraco em vários sentidos. E ele é vulnerável. É sujeito a vermes e micróbios, bactérias e germes de todas as naturezas. Então, consciente de sua fraqueza, é quando o homem adquire coragem e confiança. Porque sendo forte, fisicamente, naturalmente, monetariamente, tendo muito dinheiro, sendo rico, confia no seu físico, confia na sua juventude, confia na sua força, confia no seu intelecto, confia no seu dinheiro, confia no seu nome, confia na sua influência, confia no seu domínio, confia naquilo que possui, de ego, meu, eu. Sendo forte, tendo as coisas, tendo dispositivos que o fortalece, materialmente falando, fisicamente falando, então ele tem uma tendência de confiar em si mesmo. Mas, por isso é que São Paulo disse a Timóteo: diga para os ricos não porem a sua confiança nas riquezas. E ele chegou a dizer que aquele que tem, seja como se não tivesse. Reconheça que, na verdade, ele é como quem não tem. Ele é igual aos demais. Ele é igual a todos. Não pense essa mocinha, por ela ser mais elegante, ter mais aparência, que ela é alguma coisa a mais do que aquela irmãzinha mais simples, mais pobre, que não tem uma bela aparência, que não tem belas roupas e coisas. Não. Todos são iguais. Todos são constituídos de fraqueza. Todos estão fadados, sujeitos ao mesmo fim, à mesma podridão, aos mesmos vermes, ao mesmo pus, à putrefação, à corrupção debaixo da terra. É a mesma. Não faz diferença. Então, nós vamos trabalhando por aqui e vamos constatar uma coisa: que sendo fracos, não tendo disponibilidades, não tendo muito em que confiar, de material, de humano, de intelectual, de influente, então nós buscamos mais a quem tem. Nós buscamos mais a Deus. Nós confiamos mais em Deus. Então a fraqueza se torna um meio de coragem, de confiança. Porque sabendo que eu não sou nada, que quando Ele me chamou eu não era nada, e que ainda continuo não sendo nada, sabendo disso, eu não posso ser arrogante, eu não posso ser petulante, eu não posso ser orgulhoso. Você não pode ser arrogante, você não pode ser orgulhosa, você não pode ter atitudes que te comprometem
nas horas dos apertos. Porque não tendo arrogância, não tendo petulância, não sendo intrinquentos, não sendo orgulhosos, nas horas dos apertos nós temos confiança. A arrogância, principalmente, tira a confiança da pessoa, traz um sentimento de culpa. Na hora que ela cai em apuros, na hora que os apuros vêm sobre a sua vida, ela não consegue sentir-se acompanhada, irmanada, porque ela foi orgulhosa, ela foi independente, ela foi arrogante, ela se separou por arrogância, então ela não teve unidade, então ela tem que enfrentar aquilo só, sofrer aquilo sozinha, e daí então o desespero inconsolável, o desespero que realmente não tem remédio para ele. Mas a fraqueza daqueles homens de Deus fez com que eles buscassem força. Da fraqueza tiraram forças. E nós vamos encontrar aqui Sansão, por exemplo. Diz o irmão Branham que Sansão não era um homem grande. Mas quando Deus movia os seus músculos, não tinha leão, não tinha portões, não tinha soldados. Ele pode apanhar uma queixada de jumento e derrubar, aniquilar 1000 soldados filisteus. O profeta disse que eles tinham um capacete de bronze e Sansão rachava a cabeça de cada um com a cabeça de jumento. A Bíblia diz que todos eles foram derrubados. Mas como pode-se explicar isto? Ele era fraco, como homem, fisicamente, ele não tinha forças para tal coisa. Isso é humanamente impossível, nenhum homem pode vencer 1000 homens sozinho. Nenhum homem pode fazer isso, a menos que estivesse com um míssil, uma arma atômica, uma coisa na mão. Mas ele tinha uma queixada de jumento, quebrando cabeças de bronze, jogando por terra super-homens, homens musculosos, fortes, filisteus enormes, e aquele homem lutando todo o tempo com aquilo, e jogando aqueles filisteus por terra, e o Espírito Santo, através de Paulo, veio e diz: da fraqueza ele tirou força. Você não tem que lutar com 1000 filisteus. Você não tem que arrancar os portões de uma cidade e sair carregando. Você não tem que rasgar a boca de um leão. Você não tem que fazer isto. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas conhecendo a nossa fraqueza e sabendo realmente contra o que nós temos de lutar nesta hora presente, contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, contra os dardos inflamados do maligno, contra toda espécie de engano, contra todo espírito enganoso, contra todo espírito de doença, de enfermidade, de influência maligna sobre as mulheres, influência maligna sobre os meninos, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre a juventude, sobre os homens, sobre os velhos. Os velhos estão sob influência maligna também. Agora, conhecendo a fraqueza, conhecendo as suas concupiscências, conhecendo a sua carne, Paulo gritou
Miserável homem que sou, quem me salvará? Eu sou tão fraco que quando quero fazer o bem, eu faço o mal. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Eu sou tão fraco que eu me envergonho de um homem que eu conheço. Mas conhecendo a sua fraqueza, conhecendo a sua índole, conhecendo seus desejos carnais, conhecendo aquilo para o qual você é inclinada, você é inclinado, conhecendo sobretudo quais são os desejos que vêm no seu coração, na sua mente, então o que você faz? Se reveste da armadura divina. Busca a Deus enquanto pode achá-lo. Busca a Deus em todos os instantes. Rindo, brincando, cantando, trabalhando, viajando, fazendo o que for, seu espírito está a todo instante. Misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Pois eu sou fraca, eu sou fraco. E sendo fraco, tira força. Sendo forte, não tira. Quem diz que é forte, não consegue essa força. Mas quem reconhece as suas fraquezas, busca a devida alimentação. Davi, por exemplo, ele teve tanta força, sendo porém tão fraco. Ele também apanhou um urso. Veja só, em tempo, ele salvou a ovelha das garras do urso. Ele tomou a sua ovelha das garras de um leão. Isso é inacreditável, um rapazinho não tinha forças para aquilo. Nós temos que saber que foi Deus nos seus músculos. E você não queira pensar que quando você vence o leão, quando você vence o leão da mentira, quando você vence o leão da vaidade, quando você vence o leão da maledicência, quando você vence o leão da prostituição, quando você vence o leão do roubo, quando você vence o leão do engano religioso, quando você vence qualquer coisa má que você considere errada, que você considere torta, que você considere inconveniente para um cristão, para uma cristã, não pense que foi você, não. Isso foi Deus. Não é porque minha família tem princípio, porque eu tenho princípio, porque eu tenho senso de moral, por isso eu não faço isso. Assim também viveram os fariseus. Mas não pense que alguém possa vencer o diabo em quaisquer astutas, porque quando ele não consegue de um lado, de uma forma, ele usa outra. E não há ninguém que possa vencer se realmente não estiver em fraqueza. E isso é Deus fortalecendo. Isso é Deus vencendo. Davi, por fim, venceu Golias. E quando ele foi para lutar com Golias, desafiar o Golias, ele teve que passar por Saul para ter o consentimento. E ele então, diz o profeta, que ele carregava aqueles testemunhos consigo. E ele disse: olha, eu salvei a minha ovelha do urso, eu venci o leão, então eu estou disposto também a vencer esse Golias, esse gigante que está atacando o meu povo, que está humilhando a nossa gente. Deixa-me lutar com ele, e eu lhe mostrarei qual é a minha força. Ora sim, ele não teve medo.
E a coisa era de fazer medo. Davi não tinha confiança em seus músculos. Prova tanto que ele não foi lá lutar com o gigante de corpo a corpo. Ele apanhou 5 pedrinhas, o número da graça, num riacho, e botou dentro da alforje de pastor, e foi apenas com a sua funda. E ele então tirou uma pedrinha, e aquele gigante tinha um capacete de bronze, e só tinha um buraquinho assim para refrigerar na testa. Aquele capacete tinha um buraco aqui na testa. E aquele gigante estava rindo da fraqueza de Davi, da pequenez de Davi. Aquele homem dava uns 200 Davis, uma coisa enorme. Agora veja só, atendendo um desafio, um desacato, de um tamanho daquele, confiando em quê? Em que eu estou pensando vencer o diabo? Com que eu estou pensando vencer o mundo? Com a fé que vence o mundo? Vencer as circunstâncias, não se dobrar diante delas como Sadraque, Misaque e Abednego, não se dobrar diante delas como Daniel, mas usando o quê? O que Davi estava usando? Irmãos, isso não ficou registrado na Bíblia simplesmente para contar historinha para as crianças. Não, isso não ficou registrado na Bíblia para fazer filmes de grandes bilheterias. Não, isso está escrito na Bíblia para ser assimilado pela Igreja de Jesus Cristo, para nós podermos ver nisto a nossa hora presente. A igreja está enfrentando um gigante. Cada crente está enfrentando um gigante. E não há ninguém tão forte quanto o mundo é. Não há ninguém tão forte quanto as mulheres são. Não há ninguém tão forte quanto as circunstâncias mundanas são. Não. Todos somos mais frágeis. Porque quando Davi respondeu para Golias, ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E apanhou uma pedrinha e girou, e a pedra entrou no buraquinho do capacete e cravou na sua testa, e o gigante por terra tombou. Aí sim, aí Davi correu e subiu nele, arrancou a própria espada dele e cortou o seu pescoço fora. Foi sim, aleluia. Davizinho não se envergonhou de sua fé, não teve medo do tamanho do homem, não teve medo do tamanho do gigante. Aquilo era uma prova para ele. Deus o comissionou para aquilo. Se Deus não houvera comissionado, ele seria derrotado. Não meta em negócio que não é teu. Não meta em negócio dos outros. Não se meta na vida alheia. Não participe do pecado alheio. Cuide da tua própria vida e Deus te sustentará. Ore pelos outros. Deus comissionou a Davi. Não era para Saul, não era para o exército, não, era para Davi, era para um pequeno, era para um fraco mancebo, fazer aquele trabalho, aquela obra. Agora a sua missão é para você, irmã, a sua missão lá na sua casa, a sua missão com seus filhos. Não há nada que possa ser maior do que a missão que você tem com os seus próprios filhos. Não há nada maior do que a responsabilidade que uma mãe tem para com as suas filhas. Nós temos na Bíblia Sagrada
Aquela mulher que estava tão fraca, tão débil, mas tão sem condição. Não se sabe se aqui tem uma mulher naquela condição. Mas ela estava perdendo sangue há 12 anos. E ela estava muito fraca. E o seu problema era tão grande quanto aquele gigante. Mas quando veio a sua oportunidade, ela não se envergonhou de sua fé. Ela não teve medo. Ela venceu, reuniu o restinho de forças que tinha, e da fraqueza ela tirou força. Da sua fraqueza, ela tirou tanta força que o seu caso ficou registrado nas Escrituras. Para exemplo nosso. Ela venceu a multidão, débil, fraca como estava, e ela tinha sentado em seu coração: se eu tocar na orla do vestido de Jesus, esse câncer, essa hemorragia, esse mal terrível no meu útero vai desaparecer. Ela pôs isso no seu coração, e aquilo se tornou uma arma poderosa, como aquela pedrinha de Davi. E ela não titubeou. Agora nós temos exemplo de uma pequena mãe mexicana que por volta das 9, 10 horas da manhã recebeu o atestado de óbito de seu filhinho que tinha morrido. O médico deu atestado de óbito para sepultar. E ela soube que o irmão Brana estava pregando lá na arena no México. E ela tomou essa criança morta, fraca como era, uma pequena mulher, enfrentou uma multidão com chuva, essa criança morta envolta num pano, numa franela, uma coisa assim, e 300 auxiliares, 300 coordenadores da campanha tentaram segurar aquela mulher e não conseguiram. Ela passava entre as pernas deles, ela escorregava das mãos deles, ela caía aqui, caía acolá, e eles tentando segurá-la, mas ela diz: eu tenho que ir com meu bebê lá no homem de Deus. Eu irei lá. Da fraqueza ela tirou uma força tremenda. Pergunte para ela como você conseguiu vencer tais barreiras. Ela depois diria: eu não sei como, eu fiquei fora de mim. Como é que você caiu no pecado? Não sei. Eu perdi o senso, eu perdi os sentidos. Quando eu vi, já tinha feito. Quando eu vi, já tinha matado. Quando eu vi, já tinha caído. É assim que as pessoas dizem. Mas também quando a pessoa faz um feito desse, um ato de se levantar de vez e buscar o poder vivificador de Jesus Cristo, ela também depois dirá: eu não sei como, eu não sei, algo mexeu dentro de mim. E o certo é que aquela mulher foi até no profeta. E ele tentou escapulir também, pedindo um irmão para orar por ele, a criança. Ela pensa que sou eu, ela não me conhece. De repente veio uma visão. Ele viu a criança mostrando as gengivinhas, aquele sorriso de criança que só tem os 2 dentinhos na frente. Aleluia! Ele disse: deixa que venha. Deixa que venha, aleluia, aleluia, deixa que venha, deixa que venha, deixa vir o seu problema, pode deixar vir,
Eu vi a criança sorrindo. E quando chegou lá, ela ajoelhou e começou a rezar. Eu disse, não faça isso. Esqueça disso. Creia em Deus somente. E levantou a mão e pôs a mão sobre o anjinho, a criança. E ele abriu os olhinhos na hora e sorriu para a mamãe dele. Aleluia! Da fraqueza, ela tirou força. Aquela mexicana, aquela pobre mulher, é mais forte do que você? Não! A mulher que tinha um fluxo de sangue tinha mais força do que você? Não! Você tem um maridinho te adulando, um maridinho para você bater o calcanhar no chão muitas vezes para ele. Você tem um maridinho que tem a obrigação de pagar luz, água, vestido, dentista, médico, tudo para você pôr o alimento na mesa. Você não precisa ter força nenhuma, individual, pessoal. Você não está encarando o seu problema. Você tem um lar, você tem uma esposa. Você tem alguém que faz tudo para você, que lava sua roupa, que passa sua roupa, que costura sua roupa, que remenda sua roupa, que lava os seus pés, que te dá a cama limpa, que te dá carinhos, que te dá o banho, que te dá a toalha limpa. E você não precisa de nada, você não tem um desespero, e você ainda tem vergonha da sua fé. E se nós precisarmos nos rastejar, se nós precisarmos botar a cara no chão e babar no chão, molhar o chão de baba, de lágrimas, de vergonha das nossas mazelas, em desespero para buscar o poder vivificador, quando é que haverá esse desespero? Qual é a coisa que fará com que todos nós entremos nesse desespero, nesse estado de fraqueza, que diz assim: deixa que ela vá, encomende a sua alma a Deus. Eu sou fraco, a minha força não segura essa menina. Eu sou fraco, eu sou fraca, eu reconheço que minha força não pode resolver esse problema, que as minhas ameaças, que as minhas razões, que os meus direitos e o meu sistema nervoso não resolve este problema. Isso aí é um problema para Deus. Nós estamos vivendo horas, momentos e circunstâncias que, se Deus não entrar em cena, todos seremos queimados. Quando Sadraque, Misaque e Abdenego foram caminhando para a fornalha, diz o profeta numa inferência bíblica, ele como profeta tinha direito de fazer isto. Disse que o anjo Gabriel disse para o pai: pai, deixa eu ir lá. Ele disse: não vá. E Sadraque, Misaque e Abdenego ia caminhando para o lado da fornalha, levados por aqueles soldados, e de repente um outro anjo que ele pôs o apelido de desgostoso, o desgostoso que fez água cair sobre a terra, disse logo imediatamente: pai, pai, olha lá os teus filhos, eles vão ser queimados, deixa eu ir lá e eu vou apagar aquela fornalha agora. O pai disse: não vá, esse problema é para mim, esse problema não é para anjo, esse problema não é para Gabriel, esse problema não é para desgostoso nem desgostosa, esse problema não é para nervosismo, esse problema não é para razão, esse problema não é para lógica, esse problema não é para força religiosa, social, esse problema não é para força moral, esse problema, esquece disso, gente, esquece, igreja, esquece dessa formalidade social.
Não julgueis os santos de Deus através de um filtro demoníaco, julgando os santos de Deus, julgando os homens de Deus, condenando os homens de Deus. Quem vos livrará da condenação do inferno? Não desgostoso, desgostosa. Não zelosa, zeloso. Isso não é para você, isso é para mim. E aí diz a palavra que Sadraque, Misaque e Abednego foram lançados na fornalha. Os soldados que os lançaram lá se queimaram só com vapor, pereceram todos. Queimaram, sim. Lá dentro da fornalha queimou-se alguma coisa. Queimou aquilo que estava amarrando-os. As amarrias, as cordas que os amarravam foram queimadas. Você não quer entrar na fornalha? No fogo da aflição não quer sofrer como a justa, como um justo o dano? Não quer ter seu nome banido, sujo, blasfemado, ironizado? Você não quer experimentar uma fornalha ardente por amor da palavra de Deus, por amor do nome de Jesus? É lá dentro é que vai queimar essas cordas que te amarram. Dentro da fornalha é que vai acabar esse mau gênio. É dentro da fornalha, vai esperar uma cama de um hospital, vai esperar uma cama revestida com plástico, com esse calor terrível, e o sol batendo dentro do quarto, e nem um parente poder te visitar ali. Vai esperar enfermeira ter que te dar banho para reconhecer que és fraca, que és fraco, e que devias buscar a força no forte. Por ser fraco hoje, por ser miserável homem que sou, eu não tenho ninguém. Você não tem ninguém. Nós não temos ninguém. Só um. Esse é o Pai. Esse é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. Esse é Jesus. Esse é o Senhor. Esse é o Espírito Santo da graça. Da fraqueza tiraram forças. Do calabouço saiu José do Egito para governar. Aleluias. Moisés, como homem fraco que era, mas pelo Senhor ele se tornou ousado. Ele foi ousado. O irmão Brana fala sobre ele dizendo: Moisés veio diante de Faraó e ele não estava envergonhado para lhe dizer que eles não comprometeriam. Ele não estava com medo e tomariam tantos dias no deserto. Ele disse: algumas mulheres ficam atrás e os filhos. Faraó disse para Moisés: deixa algumas mulheres, alguns filhos, deixa gado para trás. Moisés, corajoso, não pelo que ele era, mas pelo que o comissionara, disse: todos nós iremos. Disse para Faraó: todos nós iremos. Foi o que o profeta de Deus, o Moisés do século, disse para aquelas cadeias do diabo: todos os convertidos da minha mensagem irão. Irão. Não ficarão. Não ficará nenhum deles. Nenhuma unha ficará para Faraó. Nem mesmo a unha. Por isso você não deve estar passando pintura nas suas unhas. Seu coração é de Jesus, sua fé é de Jesus, mas suas unhas são do diabo, é de Jezabel.
Sua boca é das pinturas de Jezabel? Sua face é das pinturas de Jezabel? Não! Você não precisa disto. Joga isto fora. Isso é do inferno. Isso são as menores coisas que você poderia vencer. Se você não vence as menores, como você vencerá as maiores? Moisés disse: não, nenhuma unha ficará para trás. Nós levaremos nosso gado e tudo. Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha. Ele havia entrado na luz da libertação. Esta é a razão que o homem, a mulher enferma, ou qualquer coisa, ele uma vez esteve na presença de Deus e sabe que Deus os cura. Você está pisando na luz da libertação. Você não fica comprometido com nada. Não tenha vergonha deste mundo. Não tenha medo de Satanás. A libertação estava em seu coração, pois ele havia encontrado com Deus. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o qual deu a Abraão a promessa. Tempo da redenção, da libertação está à mão. Estou te enviando lá embaixo para libertar esse povo, para ser educado com isto? Não. Mostrar fé, coragem, nenhum acanhamento, nenhum constrangimento com Faraó. Faraó o poderia ter matado, mas ele simplesmente era um homem. Moisés era um escravo, ele o poderia ter matado, mas ele não teve medo da palavra, ele não se envergonhou da palavra, ele não veio de joelhos e implorou a Faraó alguma coisa e disse: ó Faraó, deixa que eu leve os filhos de Israel para fora do Egito. Não, não. Ele disse: haverá pulgas, haverá toda sorte de pragas, de morte dentro da sua casa, Faraó. O que você quer fazer com a mensagem? O que você quer fazer com a filha de Deus? O que você quer fazer com o filho de Deus aqui? O que você quer fazer com o povo de Deus? Virá pragas nesse mundo. Por causa de quê? Por causa desse povo. Retenha-o para você ver. E houve pragas. E Faraó chorou. E Faraó se amargurou. E ele disse: não é hora de estar acanhados. Não é hora de estar amedrontados. Não é hora de estar pasmados, perplexos com o que o diabo pode fazer para chamar a atenção da juventude, para segurá-la na igreja. Precisa toda sorte de artimanha. Eu pergunto: qual artimanha segurou Daniel? Qual artimanha segurou Sadraque, Misaque e Abednego? Qual artimanha que segurou José? Qual artimanha que segurou Timóteo? Vocês não têm que temer. Vocês estão colocados aqui para ter uma fé que os encoraja. A fé na palavra mostra que, como humanos, não somos nada, mas como crentes em Jesus, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isto ali me coloca em mente algo como nós mesmos. Eu disse para as pessoas: eu estou chegando ao ponto que preciso de mais fé. Se você está precisando de mais fé, fala isso com Deus agora. Eu estou chegando ao ponto que preciso de mais fé. Fala, 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 rapaz, fala, moça, fala, senhorinha nova, senhora mais velha, fala, senhorzinho, cheio de vida, cheio de músculos, fala, velho. Eu estou chegando ao ponto que preciso de mais fé. Eu estou chegando ao ponto que preciso de mais fé. Eu estou chegando ao ponto de que preciso de mais fé. Agora ele disse: isto é porque eu estou em casa, por agora, é para obter um novo rompimento de fé.
Eu quero dizer que isto aqui é minha casa. E eu estou aqui para obter um novo rompimento de fé. Fica parecendo que quando você ora por alguém, você pede desculpas. Diz, Senhor diabo, por favor, você poderia se mover e deixar essa pessoa? Sai dela, por favor. Senhor diabo, sai da minha mãe, sai do meu filho, sai da minha filha, Senhor diabo. Aquele medo do diabo, dobradinha, encurvada, filha de Abraão encurvada, diante de uma novela. Eu tenho que ir embora logo, porque senão eu perco o capítulo da novela. Você perdeu tempo em vir à igreja. É a mesma coisa de um urubu comendo semente com as pombas e depois voar para um monte de carniça ali. Eu sei que é. Então você vem no culto e come semente com as pombas e tem que bater asa e ir embora depressa, porque senão perde mais um capítulo da carniça dentro de casa. Carniça podre dentro de casa, no lugar da Bíblia. Depois diz, somos honrados. Depois então estica o pescoço e diz, aconteceu isso com ela, com ele. E não vê o que está acontecendo dentro de sua casa. Não vê o que está acontecendo consigo mesmo. Fracos somos. Estamos fracos e cansados. Parece que está longe Canaã, mas na fraqueza eles tiraram forças. Dessas debilidades tira-se a força. Força para combinar mãe, pai e filhos e pegar uma pá e tirar essas carniças de dentro de casa. Parágrafo 129 da mensagem o sinal. Tirar toda a sujeira de dentro de casa. Mas não há fé para isto. Não há coragem para isto. Estamos fracos, tão cansados. Ainda longe Canaã. Ainda está longe o batismo que estamos esperando. Um rompimento com o mundo, um rompimento com o diabo, um rompimento com as modas, um rompimento com a tesoura que corta os cabelos, um rompimento com o Golias, um rompimento com o leão, um rompimento com o urso. Fica parecendo que quando você ora por alguém, você pede desculpas para o diabo. Senhor diabo, sai do meu filho, por favor. Sai da minha filha, sai da minha casa. Não, diabo, você tomou conta da minha sala, agora quer tomar conta da cozinha também. Não, agora você quer tomar conta do quarto também. Diabinho, sai, por favor. É assim, né? Não. Diga não. Não. A fé tem músculos e cabelo no peito. 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 Quando ela fala, o restante se cala, porque ela é a voz do leão. Não vai e diga, diabo, você mova. Não. Diga assim, saia daqui, seu sem vergonha. Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Minha casa é reservada para Deus
saia daqui, em nome de Jesus Cristo. Saia da minha mente, saia do meu corpo, saia dos meus pensamentos, saia, Satanás, saia em nome de Jesus. Aleluias. Eu sou filho de Deus, filha de Deus, minha casa é reservada para Deus, sou comissionado por Deus. Deixa este povo de lado, Satanás. Aquilo sai. Você não tem que ser educado com o diabo. Você não tem que pedir licenças para ele. Não tem nada a ver com ele. Não se envergonha. Não tenha medo da palavra de Deus. Não se envergonha. Não tenha medo da comissão que ele te deu. Não se envergonhe do que você é, porque das fraquezas tiraram forças. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore um pelo outro, abençoe um ao outro, orando mesmo com fé. Ore com fé um pelo outro, ore com toda a fé, com quebrantamento. Diga: Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Deus te cure e te dê saúde, em nome de Jesus Cristo. E você que quer entregar sua vida a Cristo, a Jesus, ser batizado em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Casa do cristão é uma igreja, um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar, onde o amor de Deus mais importante, junto à paz, a fé constante, nunca terminou. Construída sobre uma grande rocha, a coluna principal é o Senhor, com janelas sempre abertas para os céus, sem negras cortinas para entrar a luz divina. Igreja de Deus, em forma de lar, toda casa do cristão é um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar. Céus que Jesus veio abençoar. Muitas vezes esta casa é abatida pelas fortes tempestades, lhe querendo desmanchar. E parece que tudo está perdido, e de vez já foi vencida, não há o que consertar. Mas aos poucos tudo vai se refazendo, pela força e o poder do nosso Deus, o Senhor que pelas
as nossas almas vela, seu amor em nós revela, socorrendo-nos dos céus. Igreja de Deus, em forma de lar, toda a casa do cristão é um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar. Toda a casa do cristão é um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar.